Continuação da leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 321, na Instrução dos Espíritos, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases maquinalmente articulais umas às outras, fazendo um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante qual lhe foi permitido, ainda que sem consequência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de chegar lá a nível radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir que a vossa melhoria moral? Não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e havei com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se não verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis com vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e quereis torrente de graças e consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é o ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física, não é ato de reconhecimento ou elevardes a ele o nosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é o ato da contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda somente por um pensamento fugaz, para dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo com a coragem para a preparação da minha falta? Isso depende das preces regulares da manhã, da noite e nos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar a vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, as quais apenas maquinalmente vos chama de a hora convencional. V. Monod de Bordeaux, 1862. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubeis o quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós já não há mistérios, eles vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São liras dos arcanjos. São vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas dos que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis.
A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz a Gólgota ao Calvário. Ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem vergado o peso de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Santo Agostinho, em Paris, de 1861. Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 23. Preâmbulo. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada segundo suas convicções e de maneira mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que o grande número de palavras com as quais se nada tem o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem também com o fim de auxiliar os que sentem o embaraço para externar as suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, e nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita tanto quanto sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto de instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos Espíritos da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus, e o próximo complemento em que são lembrados todos os Espíritos da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível a fim de que lhes possa falar ao Espírito. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxos e epíteos, que são meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sobre essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai que com ar distraído e que com volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali há apenas um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nessa coletânea: preces gerais, prece por aquele mesmo que ora, prece pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Com o propósito de chamar maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, numa espécie de exposição de motivos sobre o título de prefácio. Preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir todas conforme o pensamento que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem adiga em intenção de qualquer que pede para este que pediria a si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram poucas palavras da que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem dizerem-na geralmente que se os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes, dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que se seja repetida. Ora, quase sempre é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomado a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e nas operações da magia. Para preencher o que de vago concisão dessa prece deixa na mente, cada uma de suas oposições, adiantamos e aconselhamos pelos espíritos com assistência deles, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito em um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara com a prova paternal da solicitude. Cego, portanto, é aquele que não reconhece as tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não se rende às tuas graças. Venha o teu reino, Senhor, deixa aos homens leis plenas de sabedoria que lhe dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis, fariam reinar em si a paz e a justiça e mutualmente auxiliariam em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de esmagar. Evitados seriam os males que geram os excessos dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, deste esse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isso é liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha mérito e responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretestar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quisesse elas gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam é porque as desprezam. Daí virá que, segundo a tua promessa, todos a praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos reconhecerão por soberano, Senhor de todas as coisas e o reinado das tuas leis, o teu reino na terra. Diga-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que conduz ao caminho da verdade. Terceiro estrofe. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixume aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que em ti nada pode, sem ti nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. Quarto, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fonte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência à procura de meios a prover as suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante ao labor manual, outros pelo intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário, e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade desejara tudo se obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por sua culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela ambição, e por não terem querido contentar-se com os que lhe havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio, e carecem do direito de queixar-se, pois são punidos naquilo
Em que pecaram? No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes tendes para socorrê-los, desde que com o filho pródigo se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos que nós mesmos, se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro, que é de nós que depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer essa lei. Dá-nos também prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos respectivo fruto. Dá-nos, Senhor, pois o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar-nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitámo-las com justa expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há apenas imerecidas e que jamais castiga sem causa. Persevera-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor do próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça do que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes, que te aprouve conceder-nos que a tua justiça cumpre-se e a ninguém executa, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea. Prosperidade material na sua existência corpórea, que experimentará terríveis reveses, ao passo que o eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Quinto, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e é uma dívida que contraímos, e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, força para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração os desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje, mesmo deste mundo, tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constitui parte das vossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que sermos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o seu nome, Senhor, por nos ter ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências o meio de resgatar e de reparar as nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da sua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixes Sexto, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tendem a desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal e dos maus espíritos, mas não o fazem de aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil o que possamos fazer para afastá-los, se não lhe opusermos. É inútil tudo que
se não lhe opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação do mal contra nós mesmos, pois é que resignamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é o que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de corrigirmos todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos pela tua assistência dos espíritos bons a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Assim seja. Preza-te, Senhor, pelos nossos desejos que se efetivem, mas curvando-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e o melhor de nós o que não nos convém. Dirigimos-te essa prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e em particular por nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos suplicarmos a tua misericórdia e a tua bênção. Nota: aqui pode formular-se os agradecimentos que queiram dirigir a Deus e que desejem pedir para si mesmo ou para outrem. Reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sobre a aparência dos que não levaria a conhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de radiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem em cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras assim transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reuniram, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que se reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram uma cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, sobretudo ali não estão sob o influxo de um sentimento Sentimento de muda benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Isso não significa que ele mostre ao surdo que lhe diga uma única pessoa, e se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar. É que, antes de tudo, exige o amor do próximo, e desse amor mais provas podem dar-se quando muitos são os que exoram com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Segue-se que numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto outras se isolam e concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos. Ela estará às primeiras e não com as outras. Não é, pois, simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamento em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter deve se revestir entre as reuniões espíritas sérias, aquelas que sinceramente se desejam o concurso dos bons espíritos. Prece para o começo da reunião. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que enviem para nos assistirem espíritos bons e que afaste os que possam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguirmos a impostura da verdade.
Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles induzir-se aqui, faça e não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instituir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda a ideia do egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Conspirai-no indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos que nos achemos animados, reconheçamos a nossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido de gravidade no ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor ou recolhimentos precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vida impelidas por sentimentos, outros não os do bem, abri-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. Depois, para o fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e nos rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam ao sair daqui cada um de nós que se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam em todos os pontos da terra. A mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha a olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são órgãos materiais de que servem os espíritos para se expressarem aos homens, por maneira ininteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de reconduzirem a senda do bem, e não para pouparem o trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem por lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médios, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que o médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, com o ato de sacrilégio, utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para os fins soberaneiras sérios e que o põe em comunicação com esses seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, tem os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprima às suas faculdades, porquanto enveredam por mau caminho, são mais nocíveis do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas ao uso que hajam feito, um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium queria gozar sempre da assistência dos bons espíritos, tem de trabalhar para melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de engrandecer moralmente para se abster de tudo que possa concorrer para desviá-lo do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos com os quais procuram fazê-los e retomar a estrada do bem. Se porém topam com corações endurecidos e as suas advertências não são escutadas, afastam-se ficando livre o campo aos maus. Prova a experiência que da parte que não aproveitam os conselhos que recebem os bons espíritos, as comunicações depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Aí o ataque é só um minuto.
Prova a experiência que da parte não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de revelado de certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência deste, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz de redundar em prejuízo daquele que possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não pertence, visto que se lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações recebem elogios, não se envadecerá com isso, porque sabe que, independente do seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra de seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi instrumento bom e não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Persevera-me da presunção de julgar resguardado dos espíritos e de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que se obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir isso e a minha humildade me faça aceitar reconhecido a crítica, a tomar como endereçado a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, homem vai descer da faculdade que te aprove, conceder-me, peço que me retires a preferência e conseguiste dela se desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio moral. 2. Prece por aquele mesmo que ora. Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos, ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que se tomou sobre a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem, dá-se-ão que tenha o nome conhecido na terra. Invocámo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sobre o nome de qualquer espírito superior que mais vive e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na assistência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos nossos atos da vida. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos os maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam o acesso à nossa alma. Alguns há que nos aferram, como uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar com a nossa vontade. Contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, Deus nos um guia principal e superior, nos espíritos protetores e familiares guias secundários. Fora erro, porém, acreditamos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que nos exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-se a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida, dai-me força de suportá-las,
sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei com que eu não dê entrada nenhuma a mau espírito que queira me induzir ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Outra oração. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me acharem sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da sua misericórdia. Faz em mim que neles encontre eu força, para que falta nas provas da vida, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Outra oração. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores na prova da vida terrena, dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos do declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma, fazei sintamos com que um amigo devotado que está ao nosso lado, que vê o nosso sofrimento e partilha das vossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé o amor e provas para Deus me enviar. Que Deus me enviar, para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpai por fora o corpo e o prato estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim que também o exterior esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus 23, 25 a 28. Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. Prece. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemunhal contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignai de assistir-me, dai-me força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas, preservai-me do orgulho e da presunção, isentai meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência e de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Para pedir a corrigenda de um defeito. Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda série de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Prece. Deste-me, ó Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem e o que é mal. Ora, do momento em que conheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por resistir. Preserva-me do orgulho que poderia me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que possam me incitar a preservar neles. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a errar, e se não resisto a este pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder.
Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por defeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão, eu tive a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem e, consequentemente, de mudar o caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que posso me libertar pela ação da minha vontade com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis e, sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dai-me força para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e a cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que Ele me dá de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse-me ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não me fique perdida, e para que, quando o Senhor houver para me retirar, eu saia dela melhor do que entrei. Assim seja.